Alô, galera ligada no LAC Concursos. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. A gente vai dando prosseguimento à nossa preparação para esse concurso. O nosso objetivo aqui é gabaritar no dia da prova. A gente quer 100%. É por isso que estudamos com foco, força e fé. Olha lá, moçada, a persistência é o caminho do êxito. Portanto, você precisa ter uma grande perseverança, enfrentar todos esses desafios. Todas essas adversidades precisam ser vencidas. Vamos lá, cumprindo as metas de estudo para termos um grande desempenho e conseguirmos a nossa aprovação. Pessoal, hoje iremos falar sobre a organização política e econômica do Estado republicano. Olha só, a gente avançando no nosso plano de estudos, já chegamos ao período republicano. E hoje a gente vai fazer uma abrangência acerca das características políticas e econômicas da chamada Primeira República no Brasil, que é o período compreendido entre 1889, a data da proclamação da República, e 1930, quando aconteceu o advento do movimento denominado Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Por sua vez, a Primeira República no Brasil encontra-se subdividida em duas fases. É muito importante que você saiba essas duas fases que compõem a Primeira República no Brasil. A primeira delas chama-se República da Espada. Vai de 1889 até 1894, quando o Brasil teve como presidentes da República militares, dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A partir de 1894, os civis vão assumir o controle político no Brasil. Temos a chamada República Oligárquica, que se estende até 1930, perfeito? Então, duas fases da Primeira República no Brasil. A primeira fase chama-se República da Espada, vai de 1889 a 1894. A segunda fase, camarada, se estende até 1930 e é chamada de República Oligárquica. Vamos lá então, moçada, começando com a Proclamação da República no Brasil. A Proclamação da República deu-se em 15 de novembro de 1889, num evento que contou com a participação de setores do Exército Brasileiro, em aliança com a aristocracia cafeeira e alguns setores das camadas médias urbanas no Brasil. Perceba que no movimento que levou à proclamação da República no Brasil, o golpe de 15 de novembro de 1889, não tivemos participação popular. É um movimento que teve como protagonistas principais, como dissemos, elementos pertencentes ao Exército Brasileiro, à burguesia cafeeira e também a setores médios urbanos. Movimento, portanto, com ausência de efetiva participação popular. Uma outra característica muito importante da proclamação da República no Brasil foi a grande influência dos ideais pregados pelo filósofo Augusto Comte, que é um dos pais da sociologia, aquele que criou a doutrina positivista. Perfeito? Como é que a gente percebe aí essa influência do positivismo na proclamação da República no Brasil? Gente, você percebe claramente isso no slogan que aparece na bandeira do Brasil. Qual que é o slogan que estampa a nossa bandeira? Ordem e progresso. É um lema do positivismo, que na verdade o lema era amor, ordem e progresso. Amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Perfeito? Então, ordem e progresso, o lema positivista, está na bandeira do Brasil por causa da influência do positivismo no movimento republicano brasileiro. A primeira fase da República no Brasil
é a chamada Primeira República ou República Velha, pessoal. Vamos chamá-la aqui de Primeira República. Essa Primeira República, por sua vez, está subdividida em duas fases que eu já falei para você no início da aula. Você está acompanhando, está ligado, prestou atenção e sabe muito bem que as duas fases da Primeira República são República da Espada e República Oligárquica. República da Espada, da proclamação 1889 até 1894, período em que o Brasil teve 2 presidentes da República, 2 presidentes militares, olha só, 2 marechais alagoanos. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, governou provisoriamente de 1881 até 1891. Em 1891 ele teve o governo constitucional até a sua renúncia naquele mesmo ano. E o segundo presidente da República foi o também Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que governou até 1894. Ele é considerado o grande consolidador da República no Brasil. Muito bem, pessoal. Analisando a estrutura política desse período, é de fundamental importância que você conheça algumas das principais características da Constituição brasileira. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada em 1891. Perfeito? Essa é a segunda Constituição da história do Brasil, mas é a primeira republicana. Anota aí no seu caderno. A Constituição de 1891, pessoal, assegurava o presidencialismo, não é? A república, o federalismo, ou seja, o princípio que garantia certa autonomia política para os estados. Olha uma novidade aí, moçada. As antigas províncias do Império Brasileiro, com o advento da proclamação da República, foram transformadas em estados. Agora são estados brasileiros. E esses estados têm uma certa autonomia garantida pela Constituição de 1891, através do princípio do federalismo. Outra característica importante dessa Constituição, a tripartição de poderes, ou seja, o estabelecimento de 3 poderes. Poder executivo, exercido pelo presidente e seus ministros, pelo governador e seus secretários, pelos prefeitos e seus secretários. Temos também o poder legislativo, é a justiça em nível federal e também em nível estadual, não é? O poder legislativo, a Câmara dos Deputados e Senado. Poder legislativo bicameral no Brasil. Então temos a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Nos estados nós tínhamos quem? Os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E na esfera municipal, tivemos a Câmara dos Vereadores. Perfeito? Esse é o poder legislativo. E temos ainda o poder judiciário, agora sim. Poder judiciário, presta atenção no serviço, meu garoto. O poder judiciário, formado então pela justiça a nível... os representantes da justiça a nível federal e a nível estadual. Essa é a tripartição de poderes, pessoal. Qual é a novidade aqui, professor? A novidade é que a primeira Constituição brasileira, aquela que vigorou durante o Império, a Constituição de 1824, tinha 4 poderes, não é mesmo? Além desses 3 poderes tradicionais, tínhamos o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Agora na República não tem mais essa não, bacana. Acabou essa questão do poder moderador. Agora são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Outra novidade que a Constituição de 1891 também trouxe
foi a questão da laicidade do Estado. O que significa isso, professor? Significa que a partir de então o Estado estava separado da Igreja. Então a separação entre Igreja e Estado. Temos também uma grande naturalização de imigrantes no Brasil, o estabelecimento do voto universal, masculino e aberto. Atenção, o voto deixa de ser censitário, ou seja, baseado na renda do cidadão, e passa a ser voto livre, universal, masculino, porém é um voto aberto. Não existe ainda, portanto, o voto secreto. O voto é aberto, o chamado voto a descoberto, para maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Portanto, estavam excluídos da cidadania plena, do direito de participação política, as mulheres, os menores de 21 anos, os analfabetos, os mendigos, os padres e militares de baixa patente. Outra característica importante do ponto de vista político aqui na Primeira República no Brasil é a chamada República Oligárquica, que vigorou no Brasil entre 1894 e 1930. Esse é o período do predomínio da chamada República dos Coronéis, República Oligárquica no Brasil, período em que nós tivemos a vigência da chamada política do café com leite, que era o pacto oligárquico envolvendo os dois principais estados do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Por esse acordo político, as oligarquias, ou seja, os grupos políticos desses dois estados, praticamente comandavam os rumos da política nacional. Quem definia lá o presidente da República era esse acordo envolvendo as oligarquias de São Paulo e Minas, respectivamente. Uma outra característica também desse período foi a chamada política dos governadores, ou política dos estados, que foi implantada no governo do presidente Campos Salles. A política dos governadores era baseada num acordo envolvendo o governo federal e os governos estaduais. Era uma verdadeira ação de troca de favor, na medida em que os estados se responsabilizariam pela eleição de políticos comprometidos a dar uma base de sustentação ao presidente da República no Congresso Nacional. Em contrapartida, o governo federal daria vultosas verbas para serem investidas nos estados, e o governo federal também prometia não fazer intervenção na política interna dos estados. Então, essa troca de favores, esse verdadeiro toma lá da cá da política nacional, era chamada de política dos governadores ou política dos estados, vigorou durante a República Oligárquica no Brasil, a partir do governo de Campos Salles. Campos Salles, que substituiu a Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, a propósito, foi o primeiro presidente civil que o Brasil possuiu, porque os dois anteriores eram militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Maravilha! Na esfera municipal, moçada, tínhamos uma característica fundamental que até chega a ilustrar esta caricatura que eu trago aqui na tela para você apreciar, que mostra o cidadão aqui, não é? Posando aqui com os pés sobre a mesa e sobre a Constituição. Quem que eram esses camaradas aí, professor? Esses são os coronéis. Os coronéis eram figuras políticas de grande relevo na esfera municipal e estadual. Os coronéis, pessoal, via de regra, eram grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes, que por conta do prestígio econômico que eles possuíam, eles passavam a ter uma grande influência política. Não se esqueça que um dos mecanismos fundamentais para o funcionamento da República Oligárquica era o controle do voto, que se dava através do chamado
voto de cabresto, pessoal. O que é o voto de cabresto? É quando o cidadão, no caso o eleitor, era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. Senão ele ia perder os benefícios, os favores, a proteção do coronel. Era assim que funcionava. Voto de cabresto é outra característica importante. Eu ainda vou falar de maneira mais pormenorizada a respeito da característica de... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente, para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique lá.